Olá, aluno do quinto ano. Nós vamos trabalhar essa semana com as atividades do período do dia 8 a dia 12. A primeira atividade dessa semana é de língua portuguesa, nossa primeira aula. É importante que você esteja com o seu livro e com o seu caderno para você anotar as informações, as páginas que você achar importante. Essa primeira atividade de língua portuguesa de hoje, nós vamos trabalhar com um poema. Vocês já conhecem, vocês já trabalharam e até leram alguns poemas nos anos anteriores. Então, nós vamos fazer essa retomada. O poema, como vocês já sabem, é um texto literário que ele pertence ao gênero de poesia e cuja apresentação pode surgir em formas de versos, estrofes e prosa, com a finalidade de manifestar sentimento, emoção. O texto poético tem uma forte relação com a música, a arte e a beleza. A poesia presente no texto é um componente que distingue o poema. Existem vários poemas que foram convertidos em canções porque foi acrescentada a música. Geralmente se apresenta em forma de versos e estrofes com rima e ritmo. O verso e a estrofe são elementos do texto poético. Cada linha de um poema representa um verso. Já a estrofe é um conjunto de versos. Então, cada linha do poema é chamado verso. E aquele conjunto que parece um parágrafo, lembra um parágrafo, ele é chamado de estrofe, tá? Tem essa diferença no poema, então é isso que a gente precisa se atentar na hora de realizar as atividades. Cada linha de um poema representa um verso, tá? A prosa poética tem o caráter de poesia devido ao efeito emocional provocado pela linguagem. A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. A literatura grega teve grande importância nas composições literárias de várias épocas e culturas. Imagine aí um que você já tenha lido, tá? Vamos te mostrar agora um bem legal, tá? Acredito que você vai gostar. O Gato, Vinícius de Moraes. Então, eu vou fazer a primeira leitura para você, mas isso não impede que você faça uma outra leitura. E depois, se você puder, assista, tá? Eu coloquei um link aqui para você poder ouvir, tá? Esse poema cantado, ok? Com um lindo salto, leve e seguro, o gato passa do chão ao muro. Logo mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão. E pisa e passa, cuidadoso, de mansinho, pega e corre, silencioso, atrás de um pobre passarinho. E logo para. Como assombrado, depois dispara. Pula de lado, se num novelo fica enroscado. Ouriça o pelo, mal-humorado. Um preguiçoso é o que ele é e gosta muito de cafuné. Depois dessa leitura, você pode sim ouvir a música, tá? Que ela é bem interessante de ouvir, tem uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva de canção, tá? E agora que você já ouviu, né, a leitura, eu convido você a pegar o seu livro didático para que a gente possa dar uma olhada aí na página 16 e 17 e fazer a leitura do poema Voo, que você já conhece. Mas nós vamos retomar esse poema agora, nesse momento. Eu também estou aqui com o meu livro, eu gosto de fazer a leitura por ele, mas você pode acompanhar também na tela, não tem problema, tá? Dá para imaginar tudo que se pode criar com as palavras? Então, eu costumo dizer que a nossa vida é resumida em palavras, né, letras, e também resumidas em números, né? Então a gente tem aí acesso a elas e a eles a todo momento no nosso dia a dia. É possível
até desenhar com palavras. Você já deve ter visto aí algum poema visual, né, só de você visualizar ele, você consegue ter noção do que ele expõe, do que ele trabalha. É possível até desenhar com palavras, então, né? Vamos ver como isso pode acontecer. Observe como os versos se distribuem pelas estrofes do poema. Então, nós vamos observar as linhas do poema e como é organizados as estrofes, tá? Então, olha só, leitura do poema Voo. Acompanhe comigo a leitura, tá? Voo. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho. Antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda. Na outra página agora. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu, antes que os grilos cantem, formando um grande coral, antes que as formiguinhas se espalhem no quintal. Antes que a dona aranha se enrole em sua teia, antes que a lua nova se transforme em lua cheia. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho, tá na hora de nanar. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados, sonha sonhos, cor de aurora, sonha sonhos de luar. Ney Ribeiro, Rodas de Letrinhas. Eu acompanhei aqui pelo meu livro, você também pode acompanhar, tanto pelo livro quanto pela tela, tá? E aqui embaixo, nessa página, tem sobre a autora, tá? Então, vamos fazer a leitura. Ney Ribeiro, ela nasceu em 1950, certo? Em Boa Esperança, lá em Minas Gerais. Passou a infância em contato com a natureza, andando pelos morros, seguindo trilhas e descobrindo caminhos. Fez jornalismo e mudou de profissão. Passou a escrever para jornais e revistas de educação. Essa primeira aula, então, nós vamos fazer bastante leitura, tá? E nós vamos visualizar o poema conforme ele está organizado aqui, as linhas e as estrofes, tá? De acordo aqui com o voo do passarinho, tá bom? Na próxima aula, na sexta-feira, nós vamos organizar as atividades, tá? Desse tema, do tema do poema, ok? Então, acompanhe as aulas diariamente, não acumulem atividades para fazer somente no final de semana. Tentem fazer por dia para ficar menos coisa depois para você organizar e entregar na escola, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, pode me procurar pelo grupo do WhatsApp, pelo e-mail, como vocês preferirem, tá? Lembre-se sempre de colocar a professora que você quer tirar a dúvida, tá? A atividade, número da página, o número do exercício, o que você. E explica certinho o que você precisa saber sobre aquela atividade, tá bom? Que daí a gente pode te ajudar da melhor forma possível. Eu aguardo então as atividades de vocês e aguardo vocês na sexta-feira na próxima aula de língua portuguesa, ok? Muito obrigada pela atenção e bons estudos.